Como eu prometi, hoje nós vamos contar duas historinhas muito rápidas, muito breves, que é a seguinte. Uma é verdadeira, ou ao menos diz que é verdadeira, tá? Se não me engano, é uma narração do próprio Santo Agostinho. Diz que Santo Agostinho, logo depois da experiência que ele teve, Santo Agostinho era muito culto, muito inteligente, muito curioso e um homem de difícil convencimento. Não era fácil convencer Santo Agostinho, não. E ele resolveu fazer uma reflexão profunda sobre a Santíssima Trindade. Ele não conseguia entender, e ele era um homem que entendia as coisas. Como é que ele não conseguia, então, entender? Ele que era filósofo, ele que é tão profundo. Santo Agostinho é estudado por todas as religiões, e ele é um dos doutores, dos 4 grandes doutores da Igreja Católica. Muito bem, da Igreja, né, de teologia, de tudo mais. Acontece que Santo Agostinho, então, estava fazendo essa reflexão nas areias de uma praia. E, ao longe, ele tão envolvido com a sua reflexão, viu uma criança. Essa criança corria na água, no mar, pegava um pouquinho de água com um copinho, voltava, jogava num buraquinho. Corria para a água, pegava um pouquinho de água, despejava no buraquinho. E ele, tão compenetrado, aquele menino correndo na frente dele para lá e para cá o tempo inteiro, desconcentrou Santo Agostinho. E ele chama o menino e fala: menino, o que é isso? Que você tá, para com isso, o que você está tanto correndo de um lado para o outro aí na água? Aí o menininho dá uma resposta que surpreende Agostinho. Diz para ele: moço, é que eu vou pegar toda a água que está aqui do mar e colocar dentro desse buraquinho que eu fiz aqui. Aí Santo Agostinho, que estava tenso, refletindo teologicamente toda aquela situação da Santíssima Trindade, como pode um só Deus ter 3 pessoas, que história é essa? E Santo Agostinho dá uma risada e fala: coitado dessa criança, meu filho, você não está percebendo que é impossível pegar toda a água do mar e colocar nesse buraquinho? Aí o menininho olhou bem para Santo Agostinho e falou: e da mesma forma o senhor não percebeu que é impossível pegar todos os mistérios divinos, os mistérios de Deus, de forma especial da Santíssima Trindade, e fazer caber na cabeça de um ser humano, na cabeça de um homem? Santo Agostinho levou um choque com aquilo e diz a história que a criança era um anjo e desapareceu. E ele então percebeu que ele, mais importante do que desvendar, seria acolher e deixar que o mistério da Santíssima Trindade pudesse visitar o seu ser, o seu coração e produzir muitos frutos. E realmente foi isso que ele fez, e isso que aconteceu. A outra história, que eu acho que vale a pena, porque eu quero fazer porque a gente vive num mundo que tudo precisa ser explicado. Eu não lembro, são 2 santos, 2 teólogos também importantes. Um santo eu esqueci qual que é o nome dele, mas o outro é Santo Inácio de Loyola. Conhecidíssimo. E Santo Inácio, ele estava fazendo, era um homem muito culto, tinha aí toda um respeito dos teólogos da época, e acontece que um foi visitá-lo. Estava na cidade, ele era muito culto, muito famoso e quis conhecê-lo. Conversaram um pouco depois da missa e ele fez um pedido. Falou: Inácio, né, vamos tratar eles com liberdade. Eu queria conhecer a sua biblioteca. De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanto conhecimento? Quantos volumes tem na sua biblioteca? Quantos livros tem? Quantos livros você já leu? De onde vem tanto conhecimento? E ele falou: claro, isso não é segredo nenhum, te convido para conhecer meus aposentos. E levou ele até um quartinho humilde. Lá tinha um crucifixo pregado na parede, ele se ajoelhou diante dele, apontou para o crucifixo e falou: eis aí a minha biblioteca. O outro, que também é santo, pena que eu esqueci o nome agora, olhou bem para ele e, sem demonstrar espanto, disse assim para Santo Inácio: interessante, tem os mesmos volumes que a minha, muito boa. E é isso. O problema é que às vezes a gente não conversa com Jesus, que está à disposição.